4. Salmo 34. Verso 19. Eu sei que muitos já têm pegado a manha do pastor, né, Caiano? Um dia vem, outro dia é o bálsamo, né? Mas a gente vai procurar que vocês não se acostumem com isso. A gente pega de surpresa. Salmo 34, verso 19. Eu dei uma introdução a essa palavra numa quarta-feira, mas o Senhor nos complementou com esta palavra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Muitas são as aflições do justo, muitas, mas o Senhor de todas, muitas, mas todas, muitas, mas todas, o Senhor nos livra. Deixa o Senhor falar com você nesta noite. Pode se assentar. Igreja do Senhor, quando passamos por situações adversas, o que é que pode nos fortalecer? O que é que pode nos animar, nos dar força para continuarmos? Quem é que pode nos consolar? Guarda isso. Nos momentos de lutas, quem pode nos consolar? O que é que nos fortalece? Que palavras ouvir? E de quem ouvir? Quando eu vi o verso 19 desse salmo, eu procurei entender um pouco mais, meditar um pouco mais. E o que nós temos aqui, amados? Qual é a segurança? Qual é a certeza que temos? Que o Senhor vai nos livrar de todas as lutas, muitas são. O que é que nos dá segurança nessa palavra? A Bíblia. Quantos versos tem? Quantos livros tem? Nós pegamos um verso aqui. Como é que eu posso acreditar neste verso? O que dá credibilidade neste verso? O que me garante neste verso? O que garante nesse verso? Que o Senhor me livra de todas as aflições. Que me garante que o Senhor me livra de todas as tribulações, de todas as lutas. E complementando essa palavra, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, 28. Está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantas vezes eu me perguntei, como é que pode a situação que eu estou passando, o momento de choro, de tristeza, de angústia, como é que pode isso cooperar para o meu bem?
Aonde isto vai me trazer bem, o sofrimento que eu estou passando? Porque aqui está escrito que todas as coisas cooperam para o bem, amados. Ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas que nos acontecem é para o nosso bem. E eu liguei esses dois versos. Eu vejo algo semelhante nesses dois versos. Eu vejo uma ligação nesse verso. No Salmo 34, verso 19, o escritor diz que o Senhor nos livra de todas as aflições. E em Romanos 8, 28, o escritor diz que sabemos que todas as coisas vêm para o nosso bem. Quando nós olhamos, entenda um pouquinho isso comigo. Quando nós olhamos a palavra, sabemos. A palavra sabemos, ela vem do verbo saber. Ela vem do verbo saber. E saber está ligado com sabor. Saber está ligado com sabor. Ou seja, é preciso experimentar. Nós sabemos de alguma coisa quando nós experimentamos. Quando eu era criança, a mamãe queria que comia verdura, comia tomate. Eu não gosto de tomate. Eu não gosto de alho. Eu detesto cebola. Mas eu nunca tinha provado cebola. Eu nunca tinha provado tomate. Como é que eu posso saber se eu não experimentei? Como que eu posso saber que é ruim uma coisa que eu não experimentei? E quando o escritor aqui diz que sabemos, se ele está dizendo sabemos, é porque ele experimentou. É porque ele teve experiência. É porque ele passou por isso. Alguém que diz sabemos, ou eu sei, é porque experimentou daquilo que ele está falando. Ele já passou por aquilo. E quando alguém fala daquilo que já experimentou, nós podemos confiar e acreditar na sua palavra. Eu posso dizer que Giló é amargo, porque eu já experimentei Giló. Quem nunca experimentou Giló não pode dizer que o Giló é amargo. Então, quando alguém diz que sabemos, é porque ele experimentou. E se alguém experimentou, está dizendo que coopera para o bem, eu tenho que acreditar. Esta palavra tem força. Esta palavra tem crédito. Eu já fiz isso, você pode fazer, porque eu já passei por isso e deu certo, isso vai dar certo. Alguém que experimentou sabe do que está falando, porque ele teve experiência. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus amados. A palavra da experiência vale mais do que 5 faculdades sem experiência. Vou dar um exemplo para você. Imagine você um tumor na tua cabeça. E você vai para o hospital e tem um médico recém-formado que passou 10 anos estudando, fez pós-graduação, fez doutorado, e você está lá naquela maca, e aquela junta fala: quem vai operar você é este médico, é a primeira cirurgia que ele vai fazer. É a primeira cirurgia
de tumor na cabeça que ele vai fazer. Vai dar um friozinho na barriga. E se alguém falar para você, fica tranquilo, porque o médico que vai operar o seu tumor, ele já fez 350 cirurgias e nenhum paciente morreu. Quem é que lhe dá segurança? A experiência. A experiência nos dá segurança. Quem viveu, quem passou por aquilo. Nós estávamos com um problema com a nossa filha, uma infecção na perna, neném, bebê. E nós fomos em vários médicos. Toma isso, toma aquilo, aplica isso, aplica aquilo, e não resolvia a ferida da perna da minha filha. Tanto é que ela tem uma marca e ela faz questão de deixar aquela marca na perna. E a gente não sabia mais o que fazer. E honras a quem honras, digno de honras. Ligamos para o Dr. Luiz Carlos. Ligamos para ele. Com seus quase 70 anos. Cuidando de criança. Doutor, a nossa filha está acontecendo assim, assim. Sabe o que ele disse? Põe açúcar. Põe açúcar, passa açúcar. E o açúcar resolveu o problema da ferida na perna da minha filha. A experiência fala alto. A palavra de experiência tem poder. Por isso que eu não desprezo os velhinhos de cabelo branco, as minhas irmãs de cabelo branco, os irmãos de cabelo branco da igreja, eu não desprezo. Eu sempre gosto de ouvi-los, de estar perto deles, porque nos ensinam muitas coisas, coisas que a faculdade não ensina, coisas que os livros não ensinam. Amado, eu quero dizer uma coisa para você, se você não sabe, quem escreveu esses versos foram pessoas que tiveram experiências, foram pessoas que passaram por experiências, foram pessoas que passaram por provas, foram pessoas que tiveram o livramento de Deus nas provas que eles passaram. Então estes versos verdadeiramente são poderosos e nos dão segurança que verdadeiramente o Senhor nos livra de todas as tribulações. Porque quem escreveu, o Senhor livrou ele de todas. Foi Paulo que escreveu a carta aos Romanos. Foi Paulo que disse isso. E lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 28, aliás, do 20 ao 28, o apóstolo Paulo diz assim: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalta, quem vos esbofeteie no rosto, tolerai eles, suporta eles, aguenta eles. Ingloriamente o confesso, como se fôssemos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez, eu afirmo, também eu tenho. São hebreus, eu também sou. São israelitas, eu também sou. São da descendência de Abraão, eu também sou. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. São ministros de Cristo, e eu ainda mais.
eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1, ou seja, 39 chicotadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei em alto mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios muitas vezes, em perigo de salteadores muitas vezes, em perigo entre patrícios muitas vezes, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Aí esse mesmo cara, ele vem e escreve no verso 28, todas as coisas cooperam para o bem. Será que 39 chicotadas cooperam para o bem de alguém? Será que passar fome coopera para o bem de alguém? Mas o apóstolo Paulo, ele vem dizendo que apesar de passar por todas estas coisas cooperaram, porque quando ele escreveu, ele já tinha passado por isso. Alguém que escreveu isso foi alguém que experimentou o chicote, foi alguém que experimentou passar frio, foi alguém que passou fome, foi alguém que não tinha o que vestir. E esse alguém, ele escreve, todas as coisas colaboram para o bem. Sabe quem escreveu o verso 19, ou seja, o Salmo 34? Quando nós sabemos quem escreveu, nós temos credibilidade. Foi Paulo escreveu, ele passou, ele teve experiência, então eu posso acreditar. O Salmo 34, se você olhar, foi Davi que escreveu. E sabe quando que ele escreveu isso aqui? Olha no título. Ele escreveu quando se fingiu amalucado, doido, na presença de Abimeleque, para não ser morto. Davi escreveu isso. Não é no momento que ele estava bem, não é no momento que tudo ia bem na vida dele. Ele escreveu isso no momento complicado de sua vida, num momento difícil. Muitas são as aflições, mas o Senhor de todas os livra. Quando olhamos para a vida de Davi, encontramos um homem sofrido, encontramos um homem marcado pelas lutas da vida, que ainda quando menino foi enxotado de sua casa, porque era bastardo, porque era o patinho feio da casa, foi mandado para o campo, exonerado pelo pai de casa, e lá no campo, ainda jovem, adolescente, ele mesmo escreveu, com minhas mãos eu matei um urso, eu lutei com um leão, e fora os lobos, que ele não fez questão de escrever aqui, viu, amados? Ele falou, quem matou um urso e um leão, para quê? Falar que eu matei lobo, não vai acrescentar nada. Na sua juventude,
Bem jovem, lutou com um gigante que fazia exércitos fugirem, recuarem, se acovardarem. Perseguido e prometido de morte pelo rei Saul. Fugitivo, fugindo em todo tempo, se escondendo em cavernas. Fingindo-se de louco, como vemos, para não morrer. E ainda depois, quando estava no trono de Israel, perseguido pelo próprio filho, o filho que ele criou, fugindo do próprio filho, para não confrontar com o filho, para não ter que matar o filho, porque a lei determinava que ele teria que matar o filho, mas Absalão era seu filho. Então ele fugiu do próprio filho, enfrentando guerras dentro da própria casa. E aí vem Davi e escreve: muitas são as aflições, mas o Senhor de todas me livrou. Quem escreveu foi alguém que viveu. Não foi uma almofadinha que escreveu isso. Não foi um contador de histórias. Não foi um contador de contos imaginários. Alguém que teve experiência, alguém que viveu, que escreveu essas coisas. Quando a Bíblia permite escrever muitas são muitas mesmo, amados. Não é qualquer coisa. Muitas são coisas incontáveis, assim como a areia do mar, assim como as estrelas no céu, assim como a enxurrada das águas. Esta é a proporção de lutas, de aflições que nós passamos e devemos passar. Quantas vezes nós nos vemos cercados de muitas coisas que nos tiram o prazer de viver, que nos tiram até o prazer de servir ao Senhor. Quantas vezes essas coisas vêm para fazer-nos recuar, coisas que roubam a nossa paz, que tiram o nosso sossego. Essas aflições em forma de lutas deixam marcas profundas na gente, deixam cicatrizes na gente. Mas eu quero dizer uma coisa: só continua e sobrevive aquele que sabe e pensa em tirar proveito da situação desastrosa que está vivendo. É preciso tirar proveito das lutas que passamos, dos desastres que nos enfrentamos. Precisamos ver algo de bom em tudo isso. Precisamos tirar lições em tudo isso. Escreve isso na tábua do teu coração. Se dá bem na vida aquele que extrai algo de bom, aquele que aprende lições em meio às lutas, aquele que enxerga oportunidades no meio das aflições. São essas pessoas que se dão bem na vida. E eu posso citar para vocês o rico Jó, o abençoado Jó, o famoso Jó, o fazendeiro Jó, o conhecido Jó, o crente Jó. Que só viu Deus quando a sua vida estava no avesso. A sua vida precisou virar aos avessos para ele poder ver Deus. Profeta Isaías, homem de Deus, profeta Isaías, já era profeta. Só viu Deus, só viu o trono quando ele perdeu o seu amado rei terreno. Há certas coisas que acontecem na nossa vida
para vermos coisas maiores, melhores. Eu creio que se nós perguntássemos para Jó: valeu a pena, Jó? Valeu a pena você passar pelo que passou, perder tudo que você tinha? Ele vai dizer: valeu a pena porque eu vi Deus. Eu vi Deus. E não tem coisa melhor, mais gratificante do que ver Deus, do que sentir a presença de Deus. Eu o conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos agora te veem. Eu vi você. Tem aí? Então, tá vendo? O perigo, amados, o perigo que nós passamos, ele vem depois da vitória. O perigo nosso é nos acomodar depois de uma vitória. Quando nós nos acomodamos após uma vitória, nós estamos correndo riscos maiores. Precisamos saber que quando alcançamos uma vitória, você precisa saber disso. Precisa saber disso, amado. Quando você alcança uma vitória, vem um inimigo mais forte, vem uma luta mais forte. Não fique aí tranquilo porque você venceu. Tem um inimigo mais forte que vai vir sobre a tua vida. Amados, por isso nós não podemos baixar a guarda. Não dá tempo de descansar. Não dá tempo de ir para a rede. É preciso estar de prontidão depois de uma luta. Sabe? Eu acompanhava lutas de boxe. E o meu tempo era o tempo do Maguila. Eu era fã do Maguila. E a gente queria ver o Maguila o melhor, no topo. E o Maguila lutava, vencia, mais uma, vencia. E se preparava porque vinha o mais forte. Até chegar a Holyfield. Acabou com o sonho do Maguila. Acabou com o meu sonho. Você derruba um, vem um mais forte. Isso quer dizer que após uma vitória, você tem que treinar mais. Você tem que se preparar mais. Pastor, e aí, como é que é? Como é que se prepara? Joelho no chão. Joelho no chão fortalece o guerreiro de Deus. Palavra de Deus fortalece o guerreiro de Deus. Adoração, intercessão. Mais que isso, as lutas, elas são na nossa vida. Elas são uma constante. As lutas, elas vêm e vão. E vêm. Elas vão e vêm. Vêm, vão e vêm. Não pense que ela se foi. Aquela uma não vai voltar mais. Aquele inimigo não volta mais. Mas vem um outro mais poderoso. Esteja preparado. Se ficarmos iludidos pensando e festejando uma vitória, nós não temos tempo para festejar. Nós não temos tempo para ficar comemorando. Não podemos ficar na luta de ontem. Porque se ficarmos comemorando a vitória de ontem, a luta de amanhã vai nos pegar desprevenido e vai nos nocautear, vai nos derrubar.
Estou falando como pastor de vocês, amados. As lutas vêm, vão e vêm. Só seremos perfeitos. Só vai acabar a luta no último dia de vida nossa aqui na terra. Você percebeu? A criança nasce lutando para sair do ventre da mãe. E assim a vida toda, e morre lutando para não morrer. Nasce lutando para nascer. E morre lutando para não morrer. É a vida. É a vida proposta por Deus. Você pergunta, pastor, por que lutas? Você não precisa concordar comigo. É a minha teoria. Pelo meu entendimento. Por que lutas? Por que elas vêm? Por que elas vêm? É porque nós somos um projeto de Deus deformado pelo pecado. Projeto de Deus deformado pelo pecado. Lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, deformou o homem. Então, amado, para você entender, as lutas, na verdade, elas são como uma lixa de Deus para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos tornar perfeitos. E é por isso que temos lutas, que passamos por lutas. E nós só vamos ser perfeitos com a morte ou o arrebatamento. Então as lutas serão uma constante de Deus na nossa vida. Deus, as lutas é uma maneira de Deus trabalhar em nós, de Deus nos aperfeiçoar. Elas são como uma lixa, amados. Então suporte aí a lixa de Deus. Deus está lixando você. Deus está tirando as rebarbas, as marteladas que a vida nos dá. Elas são para o nosso bem. Foi Paulo que disse isso. Foi Davi quem disse isso. Não sou eu que estou dizendo, não. Estamos preparados para as lutas? Será que a igreja está preparada? Ou você depende de alguém? Você depende de alguma coisa? Cada um de nós devemos estar preparados, como nós já ministramos a respeito das 10 virgens, das 5 loucas, das 5 prudentes, das 5 nécias. Aquelas que não estavam preparadas ficaram, não tinham azeite. Da mesma forma, nós temos que estar preparados para a batalha, para as lutas, para os problemas do dia a dia, nos envolvendo em oração, nos envolvendo na palavra de Deus, nos fortalecendo e descobrindo palavras como essa de Paulo, palavras como essa de Davi, que nos dão força, que nos dão coragem para prosseguir, para dizer que vale a pena não desistir, amados. Vale a pena. Se a luta é uma constante na nossa vida, se os inimigos são cada vez mais fortes, nós precisamos saber, e o bom de tudo isso é saber que Ele permite as lutas, Deus permite as lutas, mas esse mesmo Deus que permite as lutas, Ele nos garante, Ele nos diz que de todas elas Ele nos livra. Ele permite as lutas, mas de todas elas Ele nos livra. E todas elas, não dá para tirar nenhuma, todas elas cooperam para o nosso bem, amados. Todas cooperam para o nosso bem. Ele nos livra de todas. Que venham lutas, que venham problemas, como Paulo dizia. É na estrada, é em alto mar, é em casa, é açoite, é frio, é fome, é sono, é chicotada. Mas o Senhor nos livra de tudo.
Voltando no verso 19, para complementar essa mensagem. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. O nosso problema é não confiar na palavra de Deus que Ele nos livra. Este é o problema da igreja. Este é o problema do homem. Não confiar na palavra de Deus. Não confiar naquele que escreveu. Alguém que escreveu é alguém que teve experiência, que viveu aquilo, e ele pode dizer com segurança. Na hora do desespero, amados, isto é uma constante na nossa vida, é uma realidade. Na hora do desespero nós procuramos primeiro aquele que está diante de nós, aquele que está à nossa frente. Esse é o nosso refúgio, na verdade. Nós olhamos aquilo que é palpável, aquilo que é visível. Na hora do desespero, na hora de uma enfermidade, nós precisamos deles, sim. Eu estou dizendo prioridade. Quantos que estão aqui nesta noite, a hora que tem um mal-estar, que sente algo estranho na sua barriga ou na sua cabeça? Quantos de vocês vão primeiro procurar um médico, vão primeiro lá no pronto-socorro, e aí depois sabe o que acontece? Não estou defendendo ninguém, mas entope o pronto-socorro de gente, entope a UPA, e aí o prefeito, os vereadores são culpados. Mas lá está cheio de gente com dor de cabeça, está cheio de gente com uma dor na barriga, que poderia ser resolvido de outra forma, que não precisava estar lá. Qualquer coisa, qualquer sintoma, nós corremos no pronto-socorro. Aonde deveríamos ir em primeiro lugar? Quem que é que livra de todas? É o pronto-socorro? É o médico que livra de todas? É Ele que vai te livrar? É o Senhor que livra. É o Senhor. Você ouviu o testemunho de domingo? Quantos médicos que a nossa irmã foi? Quantos hospitais que ela foi? Quem livrou? O Senhor que livrou. Olho para o alto, olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. É hora da igreja do Senhor, é hora do povo de Deus incomodar menos os prontos-socorros, os UPAs da vida, o hospital da mulher. Não estou dizendo que não é para ir, por favor, me entenda. Eu estou dizendo que nós primeiro precisamos incomodar Deus. Primeiro temos que incomodar Deus. Na hora do problema, na hora da falta de dinheiro, na hora da falta do pão, aonde nós vamos? Assistente social, da prefeitura, da igreja. Não estou dizendo que não é para ir. Eu estou dizendo que primeiro tem que ir a Deus. O Senhor. Foi Deus que livrou Paulo da fome. Foi Deus que livrou Paulo das feridas do chicote. É o Senhor. Foi Deus que protegeu Davi na caverna de Adulão. Foi Deus que livrou Davi da espada de Saul, da espada de Absalão. Foi Deus quem livrou. Foi Deus quem livrou Daniel na cova dos leões. Foi Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego lá da fornalha. Foi Deus que livrou, foi o Senhor. Talvez esses homens não tinham a quem recorrer. Talvez eles não tinham médico, talvez eles não tinham assistente social. Então eles eram obrigados a recorrer ao Senhor. Mas hoje nós temos tudo perto de nós. E nós só vamos procurar a Deus quando não tem mais jeito. Pastor, desenganou do médico. Faz uma oração forte.
Pastor, o médico falou que não tem mais jeito, pede para a igreja orar. Não tem mais jeito, pede para o Senhor, amados. Vocês acham que Deus se alegra disso? Deus tem sido colocado em último lugar. Deus tem sido colocado em último plano. Há uma causa na justiça, chame o advogado. Chama o vizinho. E o último que vamos procurar na nossa lista de socorro é o Senhor. É o Senhor. E é o Senhor quem nos livra. Não é o advogado que livra da cadeia. Não é o médico que livra da morte. É o Senhor que nos livra da morte, da cadeia, das prisões. Foi o Senhor que livrou Pedro da prisão. Sabe como? As grades caíram quando a igreja orava e quando ele adorava dentro da cela, as grades caíram. Paulo não precisou, Pedro não precisou de nenhum advogado para tirar ele da cadeia. Tem muitas pessoas aí, irmãos, me perdoe, queridos, mas eu tenho que pregar. Tem muitas pessoas deixando advogados ricos, médicos ricos, quando Deus faz graça. Deus não cobra nada. Deus não cobra consulta. Deus não cobra para fazer cirurgia. É hora de buscarmos a Deus em primeiro lugar. Se você não tiver fé para alcançar, vai no médico, irmãos. Claro, não estou tirando a capacidade. Foi Deus quem deu capacidade para os médicos. Me entendam isso, por favor. Eu estou falando a ordem de prioridade que está invertida. Primeiro é o Senhor. Depois são os homens. Porque Deus sabe tudo de nós. Porque Deus nos conhece. Foi Ele que nos fez. É o Senhor. Ele deve ser o primeiro na nossa lista de socorro. Porque é Ele quem nos livra. Porque Ele é o nosso socorro. E eu encerro Romanos capítulo 8. Eu encerro essa simples mensagem. Manlília, Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele não poupou o seu próprio filho, ele não vai dar de graça todas as coisas para nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, será perseguição, será fome, será nudez, o perigo ou a espada. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Todo dia? Lê direito aí. O dia todo. O dia todo é diferente de todo dia. O dia todo quer dizer que a todo instante, a todo momento, nós somos entregues à morte. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém,
somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, que nos amou. O Senhor nos livra de todas as aflições. O Senhor. Amém, querido? Será que podemos continuar crendo, esperando, buscando, firme na palavra de Deus, preparados para o dia de amanhã? Com certeza amanhã vamos passar por dificuldade, amados. Não quero enganar vocês, não quero iludir vocês. Eu quero dizer, amanhã tem mais uma luta. Mas eu quero dizer, você vai vencer. Porque o Senhor vai lhe dar vitória mais uma vez. Amém, amados? Quem está acostumado com vitória, aplauda o Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
Aleluia! Louvado seja o nome do